No silêncio que antecede um novo amanhecer, quando a alma ainda está tateando em busca de direção, quero te conduzir a uma compreensão profunda. Dentro de você existe uma fonte de abundância que nunca foi apagada, apenas esquecida. Muitos acreditam que a prosperidade é privilégio de alguns, mas hoje o Espírito te chama a recordar uma verdade antiga e sagrada. Você foi criado para florescer. Antes de qualquer palavra, respire. Permita que seu coração escute aquilo que a mente ainda duvida. Há um mover divino querendo tocar a sua história, e é por isso que esta oração chega até você agora. Não por acaso, não por coincidência, mas por alinhamento. Quero te lembrar de algo que tantas vezes o mundo tenta apagar. Você não está condenado ao pouco, você foi moldado para o muito. Existe uma programação espiritual dentro de cada ser humano, e ela pode ser fortalecida, renovada, reescrita. Quando você muda a vibração interior, tudo ao seu redor responde. E é aqui que nasce a força desta oração. O Salmo 113, um salmo antigo, profundo, carregado de uma vibração tão poderosa que ao longo dos séculos foi usado para levantar, restaurar e prosperar aqueles que o recitavam com fé. Ele fala de um Deus que ergue o caído, que levanta o pobre do pó e o assenta entre príncipes, não para alimentar orgulho, mas para revelar propósito. Por isso, antes de seguirmos, permita que seu espírito desperte. Feche os olhos se puder. Deixe a ansiedade descansar por um instante. Acolha a presença divina que já te envolve. Hoje você vai compreender por que tantos lutam sem avançar, enquanto outros prosperam de forma quase inexplicável. Você vai entender por que ações sem alinhamento interior não geram frutos. E porque o Salmo 113 é um código espiritual capaz de transformar a mente, a vibração e o destino de quem o acolhe. E assim começamos esta jornada de luz, prosperidade e despertar interior. Respire fundo e venha comigo. Se este começo tocou seu coração, me conte aí nos comentários. Quero caminhar com você. Quando olhamos para a vida e vemos pessoas se esforçando tanto, trabalhando horas intermináveis e ainda assim permanecendo presas na escassez, é fácil pensar que prosperidade é questão de sorte. Mas a sabedoria divina revela outra realidade. Não é o quanto você trabalha, é de onde você trabalha. Existem pessoas que silenciosamente atraem oportunidades, conexões, recursos. É como se a vida se abrisse diante delas. E isso não acontece por acaso. Acontece porque existe uma frequência interna alinhada com a abundância. A vibração que você carrega define o caminho que você vive. Quero que você grave isso no coração. Você não está destinado, você está programado, e toda programação pode ser mudada. Os salmos são, há milhares de anos, uma tecnologia espiritual capaz de reprogramar a mente e o espírito. Eles moldam crenças, limpam vibrações, elevam a consciência e alinham o ser com a energia divina. Entre eles, o Salmo 113 se destaca, um salmo tão potente que muitos estudiosos o chamam de salmo que eleva o pobre, não por sua simplicidade, mas por sua força transformadora. Ele não atua apenas no plano emocional, ele atua no plano espiritual profundo, onde vivem as crenças que guiam nossa vida. Onde você acredita ser pequeno, o salmo te expande. Onde você acredita ser indigno, o salmo te ergue. Onde você acredita ser pobre, o salmo te reposiciona diante do Deus que tudo pode. É por isso que tantas pessoas realizam ações de prosperidade e mesmo assim não prosperam. Porque a ação sem transformação interior é como plantar sementes em solo árido. Mas quando sua mente está alinhada com o Eu Sou, quando sua vibração se conecta ao fluxo divino, tudo muda. Você começa a pensar, sentir e agir como alguém que nasceu para prosperar, e a vida responde. E agora deixe-me te levar mais fundo nessa revelação.
Se essa mensagem está abrindo seus olhos, compartilhe o que está sentindo. Sua voz importa aqui. Os antigos já sabiam. Prosperidade não começa no bolso, começa no espírito. Por isso, os salmos eram repetidos com devoção, fé e consciência. Eles não eram apenas lidos, eram absorvidos. E essa absorção transformava a alma, reorientava a mente e mudava completamente o destino de uma pessoa. O rei Davi é o maior exemplo disso. Ele não nasceu grande, não nasceu importante, não nasceu rico. Ele era apenas um pastor de ovelhas, considerado o menor entre seus irmãos, ignorado até mesmo por sua família. Nenhuma influência, nenhuma posição, nenhuma chance. Aos olhos humanos, ele estava destinado a nada. Mas Deus não olha para onde você está. Ele olha para o que colocou dentro de você. Foi esse mesmo homem, simples e invisível, que escreveu salmos tão cheios de poder que atravessaram séculos e continuam transformando vidas até hoje. Davi viveu a reprogramação espiritual mais profunda que um ser humano pode experimentar. Ele saiu do pasto para o palácio, do anonimato para o reinado, da pobreza para a abundância. E por que isso importa para você? Porque o mesmo Espírito que levantou Davi é o Espírito que hoje deseja levantar você. Quando você se conecta ao Salmo 113, você se conecta à mesma vibração que ergueu o pobre do pó e o fez sentar-se entre príncipes. Não é um salmo comum, é um decreto espiritual. Uma chave, um código, uma reconfiguração da sua identidade. E tudo muda quando você muda sua identificação interior. Se você se vê como alguém limitado, o mundo reforçará essa limitação. Mas quando você se vê como alguém sustentado por Deus, guiado por Deus, prosperado por Deus, a vida começa a te reconhecer assim. Por isso este salmo é tão poderoso, porque ele te reconecta com o Eu Sou, o nome mais profundo de Deus. Quando você declara Eu Sou, você está ativando o poder criador que habita em você, a força que molda seu destino, a luz que rompe qualquer escuridão. E é nessa luz que começamos a caminhar juntos agora. Se essa parte falou com você, deixe um comentário dizendo o que mais tocou seu coração. Quando você repete Eu Sou, não está apenas pronunciando palavras, está despertando a centelha divina que sempre esteve aí dentro. É por isso que Jesus de Nazaré dizia: por seus frutos os conhecereis. Porque a vida exterior nada mais é do que o reflexo da vida interior. Você pode agir como alguém próspero, mas se dentro de você ainda existe uma identidade pobre, machucada, diminuída, as ações não produzem fruto. Mas quando a identidade muda, quando você realmente se vê como alguém abençoado, próspero, abundante, tudo ao redor se alinha. E é aqui que o Salmo 113 opera seu milagre silencioso. Ele te tira do estado de eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, e te reposiciona em uma vibração totalmente nova. Eu sou capaz, eu sou filho de Deus, eu sou abundante, eu sou levantado pelo Altíssimo. Esse salmo não é apenas poesia, é reprogramação espiritual condensada, é energia divina em forma de palavra, é o movimento do céu tocando a terra e tocando você. Por isso, quando o recitamos com fé, algo começa a acontecer. Ideias novas surgem, oportunidades inesperadas aparecem, pessoas certas cruzam nosso caminho, portas se abrem onde antes só havia muros. O que estava travado começa a fluir. Não é magia, é alinhamento, é vibração, é Deus. E agora, quero te conduzir ainda mais fundo, porque vem aí a parte em que seu espírito começa a se elevar de verdade. Se essa mensagem acendeu uma luz dentro de você, escreva aí embaixo: eu estou pronto para subir. Imagine agora que você está em um lugar de calma profunda.
Respire, deixe o ar entrar e sair sem pressa. Nesse estado de entrega, você começa a perceber algo precioso. O mundo exterior nunca foi seu inimigo. Ele apenas refletia o que existia dentro de você. Se o que você via era falta, medo, escassez, limitações, não era porque você era incapaz, era porque a sua programação interior ainda estava aprisionada em crenças antigas. Mas agora, conforme você caminha por essa oração, algo começa a se mover espiritualmente. Você passa a entender que sua vida financeira não é um castigo. Suas dificuldades não são sentença. Seus atrasos não significam abandono. Significam apenas que chegou a hora do desbloqueio. Porque tudo começa dentro. Se você quer prosperidade, precisa primeiro permitir que sua alma floresça. Se você quer avanço, precisa primeiro liberar as amarras da mente. Se você quer abundância, precisa primeiro reconhecer que ela já existe dentro de você, adormecida, esperando ser despertada. Por isso, cada respiração que você dá agora está alinhando sua vibração. Cada palavra que você acolhe está limpando padrões antigos. Cada verdade espiritual que você absorve está fortalecendo seu eu sou. E quando isso acontece, você começa a notar sincronicidades, oportunidades que aparecem do nada, pessoas que chegam com propósito, ideias que iluminam seu caminho, soluções que antes você não conseguia enxergar, portas que se abrem suavemente diante dos seus passos. Isso não é ilusão. É espiritualidade aplicada, é Deus revelando sua mão. E agora, com seu espírito mais desperto, quero te conduzir para a vibração profunda deste salmo tão poderoso. Se essa parte ressoou com você, me conta nos comentários. O que está começando a mudar dentro de você? Agora que sua mente está mais tranquila e seu espírito mais aberto, quero te conduzir ao coração desta revelação. O Salmo 113 não é simplesmente um texto antigo. Ele é uma chave espiritual que desperta o poder do Eu Sou dentro de você. A Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo para fazê-lo sentar-se entre príncipes. Isso significa que Deus não apenas te ergue, Ele te reposiciona. Ele não te tira de um lugar difícil para te deixar no meio do caminho. Ele te leva ao lugar da honra. E quando você repete esse salmo, algo começa a acontecer dentro de você. Sua identidade muda, sua autoestima se eleva, seu espírito se fortalece, sua mente se realinha, sua vibração se expande. O Eu Sou, esse nome sagrado de Deus, não é apenas uma expressão espiritual, é uma declaração de criação. Quando você diz, eu sou próspero, você está permitindo que a vibração divina da prosperidade se manifeste em você. Quando diz, eu sou abundante, você dá permissão para que a abundância venha até você. E é por isso que este salmo foi considerado por muitos como proibido, não porque exista algo errado nele, mas porque seu poder é tão transformador que durante séculos somente alguns tinham acesso ao seu significado profundo. Ele reconfigura identidades, ele quebra padrões, ele ativa a prosperidade. Agora eu quero que você sinta isso. Feche os olhos, respire fundo, permita que a energia do Eu Sou envolva você. Imagine como seria viver sem medo, sem limitações, sem a antiga identidade de escassez. Veja-se como Deus te vê, forte, capaz, brilhante, abundante. Quanto mais você meditar nisso, mais sua vida se alinhará com essa nova vibração. O que antes parecia distante começa a se aproximar. E o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. E é nesse ponto que o Salmo começa a agir de forma profunda. Se algo dentro de você está despertando, comenta aí. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E agora, com seu coração mais aberto e sua fé mais desperta, quero te levar ao encontro direto com o Salmo 113.
Mas antes de recitá-lo, é importante que você entre nesse estado de entrega profunda, o estado que Jesus tanto mencionava quando ensinava sobre oração. Respire devagar, inale e exale. Deixe seu corpo descansar, deixe sua mente silenciar, deixe sua alma ouvir. Porque quando o espírito entra em descanso, a palavra entra em poder. Agora permita que esta verdade penetre no mais profundo do seu ser. O Salmo 113 não apenas fala de Deus levantando o pobre, ele fala do eu sou levantando você. O pobre, aqui, não é apenas alguém sem dinheiro. É aquele que se sente pequeno, é aquele que perdeu a esperança, é aquele que não vê saída, é aquele que vive preso à velha identidade. E é aí que Deus age, é aí que Ele reescreve destinos, é aí que Ele transforma histórias. Por isso, entregue-se por completo à presença divina e receba esta recitação como uma semente plantada dentro de você, que começará a germinar nos próximos dias. E diz assim o Salmo 113: Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que está no céu e na terra? Ele levanta do pó o pobre e ergue o necessitado do monturo, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Deixe essas palavras ecoarem dentro de você. Se esse trecho tocou sua alma, comenta aí qual verso mais te abraçou hoje. Agora que o Salmo 113 foi plantado dentro de você, quero te revelar o sentido espiritual mais profundo que ele carrega. Algo que muitos nunca perceberam. Quando o texto diz que Deus levanta o pobre do pó, ele não está apenas falando de condições materiais. Está falando de identidade. O pó representa aquilo que nos diminui, aquilo que nos faz esquecer quem realmente somos. O monturo representa as memórias, dores e crenças que nos mantêm presos em ciclos de escassez. E o ato de Deus te levantar e te assentar entre príncipes representa uma reconfiguração completa da sua autoimagem. É como se o Salmo estivesse dizendo: eu tiro você do lugar da falta e coloco no lugar da honra. Eu tiro você da identidade ferida e te dou uma identidade fortalecida. Eu tiro você do pequeno e te levo ao grande. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você medita neste salmo todos os dias. Porque a vida não te dá aquilo que você deseja. Ela te dá aquilo que você acredita ser. Quando você passa a acreditar profundamente que o eu sou dentro de você é abundante, generoso e ilimitado, sua vibração muda e o universo responde. Quando você deixa de se identificar com limitações e passa a se identificar com possibilidades, portas se abrem. Quando você troca a linguagem da escassez pela linguagem da fé, a prosperidade começa a fluir. É por isso que este salmo foi considerado tão poderoso, até proibido por alguns. Não por misticismo, mas porque ele altera a vibração de quem o recebe com fé. Ele transforma pensamentos, sentimentos e percepções. Ele reposiciona a alma. E quanto mais você repete, mais se expande. Quanto mais você medita, mais se fortalece. Quanto mais você declara o eu sou, mais você ativa o Deus que habita em você. E agora estamos chegando ao momento mais profundo desta oração. Aquele em que sua nova identidade começa de fato a se manifestar. Se essa revelação fez sentido para você, me diga aí o que Deus está levantando dentro de você hoje. E agora que você já compreendeu o movimento espiritual do Salmo 113, quero te conduzir ao momento final desta oração.
O momento em que você declara, aceita e incorpora a nova identidade que Deus está despertando dentro de você. Respire fundo, sinta a presença divina ao seu redor. Perceba como sua mente está mais leve, seu coração mais firme, sua alma mais desperta. Tudo o que você ouviu até aqui te trouxe a esta revelação. Você não é definido pela escassez que viveu. Você não é moldado pelos erros que cometeu. Você não é limitado pelo passado que te feriu. Você é definido pelo Eu Sou que habita em você. O Deus que ergue, que restaura, que transforma, que reposiciona. O Deus que tira do pó e assenta entre príncipes. O Deus que troca cinzas por honra, lágrimas por força, escassez por abundância. A partir de hoje, declare sobre si mesmo: eu sou próspero. Eu sou levantado pelo Altíssimo. Eu sou filho da abundância divina. Eu sou herdeiro da promessa. Eu sou tudo o que Deus diz que eu sou. E permita que essas declarações desçam para o coração. Permita que elas se tornem parte de você. Porque é assim que a transformação começa. Não no exterior, mas no secreto, no espírito, na vibração. Quando você muda dentro, tudo muda fora. Quando sua identidade se alinha com o céu, a terra responde. Quando você aceita a prosperidade espiritual, a prosperidade material começa a se manifestar. Leve consigo este salmo, medite nele, declare-o, viva nele e permita que Deus te eleve exatamente como prometeu. Se esta oração tocou sua alma, deixe um comentário para eu saber que você caminhou comigo até aqui. Que a luz do Altíssimo continue te guiando, te fortalecendo e te lembrando todos os dias que você nasceu para florescer. Volte sempre que precisar renovar sua fé, acalmar o coração ou despertar o espírito. Aqui, sua alma sempre terá um lugar para descansar. Que a paz do Eu Sou te acompanhe hoje e sempre.